TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor, estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Este programa semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras ao meio-dia pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você é sempre nosso convidado a estar junto conosco neste horário, todas as quintas-feiras, quando tratamos aqui de temas bíblicos, doutrinários, para você entender o projeto de Deus, para você entender aquilo que Deus quer para a sua vida e aquilo que te aproxima mais dele. E nós estamos tratando do tema o Senhor Jesus no Velho Testamento. Mas Jesus não está escrito no Novo Testamento? A história de Jesus não está no Novo Testamento? Você pode perguntar. Mas nós estamos exatamente falando sobre isso, sobre Jesus revelado no Velho Testamento. E para tratar desse tema, nós temos mais uma vez conosco aqui a presença do pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, muito obrigado. Muito bem, vamos lá. Então, para tratar desse tema, nós vamos ler um verso que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 41, e nós vamos ler o verso 55, que diz assim: E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Então, texto que fala acerca de José do Egito. Pastor Alexandre, já falamos na semana passada sobre Davi e sobre Isaac como tipos do Senhor Jesus no Velho Testamento. Já falamos na semana passada sobre determinadas situações onde Jesus também aparece no Velho Testamento. E começamos esta edição do programa falando sobre José. José também é um tipo de Jesus? Olha, na verdade, quando nós falamos sobre tipologia de Jesus, aqueles que por excelência têm as maiores características, vamos assim dizer, seria José e Davi. Vocês são assim, eles encaixam em muitos aspectos. E José, nós vemos assim, vamos dizer, a coincidência, vamos assim, profética é algo extraordinário. Nós vemos José, ele foi dos irmãos dele, ele foi rejeitado pelos irmãos dele. José foi vendido pelos irmãos dele. José foi dado como morto pelos irmãos dele. E os irmãos de José não sabem, para os irmãos de José, José foi algo que ficou, não existe mais. E José, ele foi tudo isso aí, como você fez bem a referência, quando Davi foi enfrentar o gigante, ele foi sob ordem do pai, e José também, ele foi sob ordem do pai para visitar os irmãos dele. Então, profeticamente, Jesus ele veio primeiro para os hebreus, mas os hebreus não o quiseram. Então ele foi enviado para o Egito. Então os irmãos dele venderam ele para uma caravana de ismaelitas, ele foi vendido como escravo e até chegar no Egito. Então o Senhor Jesus, da mesma forma, ele não veio, ele veio para os hebreus. Mas que os hebreus disseram: você agora vai ser o quê? Você vai reinar sobre nós? Só que os irmãos de José disseram: você vai reinar sobre nós, nós vamos curvar diante de você. Nosso pai vai curvar, porque José contava os sonhos para eles. Então eles tinham assim uma restrição a José e até um certo ciúme a respeito dele. Eles não admitiam que José pudesse ter aquela autoridade que ele transmitia quando ele levava ali os sonhos que ele teria, e também o amor que o pai demonstrava para eles. Então era difícil para os irmãos naturais dele entender quanto o pai o amava. Quanto o pai o amava. E nós vemos o seguinte: Jesus, ele foi amado pelo Pai. Como foi amado pelo Pai? Muito amado. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Não foi isso que nós vemos no texto da palavra do Senhor? Nós vemos que o Pai ama o filho muito. E por isso que a gente tem também que entender também a dor do Pai por ter permitido o filho passar pelo que ele passou. Ou seja, nós vemos que o amor de Deus é um negócio que não dá para entender. E ele amar gente ruim como nós para deixar o filho que ele tanto amava também passar por tudo isso que ele passou. Mas no texto aqui nós vemos o seguinte: José, ele foi para uma terra estranha, uma terra que o idioma era diferente do que os hebreus falavam, o costume era outro, os deuses eram outros. E ele chegou ali, ele foi para a prisão, tal qual o Senhor Jesus, inocente.
mas depois ele foi elevado à posição de governador e de salvador. O título que ele tinha é de salvador. O título que Jesus tem para nós, como igreja, é salvador. E ele ali desposa uma gentia, ou seja, a figura também da igreja que está ali. E quando o mundo todo tinha fome, não havia pão em lugar nenhum, e as pessoas iam até Faraó, diziam: Faraó, nós temos fome. Ele diz: ide a José. Vocês querem pão? Ele tem o pão. Jesus é o pão da vida. Aquele que vem até ele não vai ter fome, não vai ter sede, ele vai ter um amparo. Então nós vemos que toda a característica de José, nós vemos Jesus ali sendo revelado ali, aquele que tem o pão, aquele que o mundo que perece de fome, mas se ele for até José, se for até ele, foi até o Salvador, Zafenate Paneia, o Salvador, ele vai ter pão. E ele vai ter ali, e tudo que ele fez, nós vemos o seguinte, que José, durante todo o governo dele, diz que ele comprou tudo para Faraó. Tudo. Então Jesus, quando veio, a palavra de Deus diz, Jesus não teve com usurpação ser igual a Deus. Mas o texto bíblico diz que ele veio conquistar um reino para entregar para o Pai. Jesus não veio conquistar para si, mas veio conquistar para o Pai. Então tudo que José fez, José não ficou com nada. Mas ele entregou àquele que o comissionou. Então nós vemos que a figura de José é extraordinária. E nós vemos ele como o pão da vida, nós vemos ele como o sacerdote, nós vemos ele como profeta, porque ele diz, ó, esse povo sairá daqui, esse povo daqui sairá, e quando eu for, os meus ossos serão levados. Não pode deixar ele levar não os pode ossos. deixar. Então, quer dizer, então nós vemos que é maravilhoso essa expressão, nós vemos ali daquele homem que a profecia se cumpriu, nós vemos tudo cumprindo. Então aquilo que ele falou, nenhuma palavra dele caiu, como de Jesus, nenhuma palavra também cairá. Então é extraordinário quando nós vemos essa figura ali em José. E nós vemos assim, Ainda em José, Alexandre, e reforçando isso que você está dizendo, me chama sempre a atenção a experiência que José teve no cárcere, né, com o copeiro, e o testemunho do copeiro e o resultado disso na vida de Faraó. Né? Porque diante de uma situação que Faraó não conseguia resolver, do sonho, o testemunho do copeiro foi o seguinte: eu estava na prisão, encontrei ele na prisão, ele, pela profecia, pelo profético, ele me passou a vida, eu estou vivo e hoje eu posso testemunhar. Você precisa? Tem alguém que pode resolver o seu problema. Então, é uma palavra do servo de Deus, né? Um dia eu estive, o servo fiel, o servo que tem uma experiência com o Senhor, ele pode dizer, um dia eu estava na prisão, mas eu encontrei com ele lá. É o testemunho que tem, testemunho. Né? E a gente não pode se conter nesse testemunho, né? Porque se nós vivemos essa experiência de salvação, de resgate, do escape da morte, né? Que foi um escape gracioso, porque ele recebeu um favor que ele não merecia, porque ele estava no cárcere, o copeiro, ele estava no cárcere, porque ele havia conspirado contra o rei, quer dizer... Ele era merecedor, José não. Merecedor, José não. Mas ali, agora é o seguinte, se José não estivesse na prisão, ele não seria alcançado. Mas então Jesus se fez escravo por nós, prisioneiro por nós, para que na prisão dele, nós fôssemos tirados da nossa. José continuou preso, mas ele foi liberto. Até que chegou o momento que ele foi enaltecido. Ele pôde testemunhar. Então, toda vez que Jesus é testemunhado, ele é enaltecido no coração do homem. Porque tem o texto, porque nós temos assim, quando é que Jesus vai ser enaltecido como rei? Vai ser enaltecido no rei quando ele vier para reinar sobre as nações. Mas a cada um que se converte, ele é enaltecido no coração do homem como verdadeiro rei, como foi naquele copeiro, como foi reconhecido o faraó, como foi reconhecido aqueles que iam até ele em busca do pão e achavam ali o pão e saciavam ali a fome. Ninguém pereceu de fome, mas cada um teve, e no final eles ainda agradeceram a José, dizendo, a vida nos tem dado, a vida nos tem dado. E a alegria de todo o povo naquele tempo foi se tornar servo. Engraçado, né? É uma coisa que a gente não pode entender. Mas peraí, mas todo mundo ficou alegre? Não, agora vocês vão ser servos, como quando José falou, mas que coisa boa, ser servo assim é bom demais. Ele nos dá a semente, nos dá a terra para plantar nela, nos dá do fruto dela
e tudo. Nós damos 1/5 do que seria o imposto, assim dizer, mas 1/5 daqui que nós não tínhamos nada. Hoje nós temos até o 1/5 para dar, ou seja, então quando nós vemos que essa obra de Deus é maravilhosa, porque nós hoje temos o que oferecer a Deus, porque não vem de nós. Tudo é dele, ou seja, nós não tínhamos nada, mas hoje nós temos tudo. Quando foi até um encontro, quando Jacó com Esaú, Esaú, eu tenho muito. Você tem muito? Eu tenho tudo? Eu tenho tudo. Eu tenho muito mais, entendeu? Então hoje nós temos tudo e podemos fazer essa oferta ao Senhor. Então a história de José, ela é muito bonita. Assim, e nós vemos, né, os irmãos dele não reconheceram. E também era estranho também, como é que os irmãos de José iam reconhecer José? Impossível. Ele falava egípcio, vestia como egípcio, governava o Egito, casada com a egípcia. Não tem nada. Então hoje a gente pode até desculpar hoje, né, aqueles que ainda aqueles que não conhecem. não eles falam, peraí, mas Jesus é o filho de Davi, ele tinha que falar hebreu, ele tinha que vestir uma veste de rei, ele tinha que vir como conquistador, ele tinha que ser assim. Mas então quer dizer, realmente para o judeu é difícil ver Jesus como Jesus, filho de José. Ele vê fácil Jesus como filho de Davi. É fácil, né? Jesus, filho de Davi, da descendência real, aquela coisa toda e tal. Mas como José é difícil e é natural, né? Se só quando os irmãos de José realmente reconheceram que era ele, só no instante que ele, particularmente, já não vai ficar egípcio nenhum aqui, acabou, agora vou revelar a voz. Que profeticamente, é o seguinte, depois que a igreja foi tirada, a igreja foi arrebatada, a igreja está no céu, aí vai chamar os irmãos dele, vem cá, eu sou José. É mesmo, você sabia, mas rapaz, aqui na frente de vocês. Quer dizer, esses milênios que nós ficamos todos aqui, você estava aqui com ele? Pois eu estava. Nós de pensar que você era um estrangeiro. Pois é. Enquanto isso, nós temos pão em abundância. Quer dizer, vocês ficaram aí, vocês participaram de holocausto, participaram de pogroms, participaram de tanta coisa, que dificuldade, que coisa. E a igreja passando aí, rapaz, o alimento, o pão vivo, deliciando, o Espírito Santo transbordando, essa bênção, essa alegria. Vocês ficaram perdendo o tempo todo. Mas não tem problema não, agora é com vocês, tá bom? Vocês vão ter tudo, vocês vão ter o pão, vocês vão... E vai, no final, dá tudo certo com vocês. Mas vamos lá. Jesus, Velho Testamento, sacerdote. Vamos lá, sacerdote, importante isso aí, porque é lógico, né? O que adianta... Se essa função sacerdotal não fosse exercida, nós não teríamos acesso ao Pai. Então nós vemos, assim, desde a figura do Velho Testamento, nós vemos, podemos até usar, lembro de usar a figura de Davi, para podermos já chegar também nisso aí. Uhum. Mas nós começamos lá, vamos dizer, aquela figura clássica, né, de Melquisedeque. Nós vemos o seguinte, porque nós vemos que isso era antes da lei. Isso, não sei se hoje até conseguiria jogar como sacerdote, porque tem alguns fatos importantes ali, porque quando Abraão ele vem lá da vitória, né, contra os reis, ele chega o seguinte, ele se apresenta diante de Melquisedeque, que é rei de Salém, para prestar vassalagem a ele, ou seja, ele vai entregar o tributo. É natural, todos os reis, tem os reis lá, tem o suzerano e tem o vassalo, né, que dentro da hierarquia, né, de nobreza, e o rei está na mais alta delas. E tem o rei que é sobre todos os reis, e de todos aqueles reis ali estava Melquisedeque, rei de Salém, em que Abraão, que foi o vencedor de todos, entregou o tributo a ele, dizendo, eu sou vassalo, então o meu tributo eu entrego a ti. E um reconhecimento seguinte, que eu estou prestando tributo de uma guerra que eu venci, porque Deus operou naquela guerra. Então, a maior ilusão que o homem tem é achar que ele dá alguma coisa a Deus. Ele não dá nada a Deus. Na verdade, ele retribui a Deus aquilo que Deus já fez com ele anteriormente. E, aliás, Deus não aceita nada que venha da terra. Pelo contrário, só entra no céu aquilo que vem do céu. Então, a graça de Deus que foi revelada ao homem, o homem pode retribuir em gratidão ao Senhor na hora que ele oferta o culto dele de adoração, o jejum, a madrugada, a oração, a evangelização, o testemunho. Quando ele entrega ali o dízimo dele, ele sabe que aquilo é uma graça de Deus, que é uma experiência, que ele teve uma bênção na vida dele. Então, tudo isso, Abraão, ele oferece ali o tributo a Melquisedeque. Ele não tinha princípio nem fim de dias. Ele era o alfa, ele era o ômega. Ou seja, nós vemos ali o sacerdote, rei de Salém. Agora, nós vemos lá no Novo Testamento que quando Jesus ele morre
é muito importante. Na hora que Jesus morre, o texto bíblico diz o seguinte, que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Para Israel foi uma surpresa, um espanto, mas o véu rasgou. E aquilo que estava atrás do véu não está mais, foi descoberto. Eles foram lá e costuraram de novo. Não tem problema, pode costurar, mas o que estava lá já foi visto. O que estava oculto não está mais. O que antes ninguém podia entrar, agora nós entramos, porque entrou ali o sacerdote, o sumo sacerdote. Aí o texto, tu és sacerdote eterno. Sob que ordem? A ordem de Melquisedeque. Aí nós vamos em Davi. Quando Davi, ele fala que nós vemos Davi como rei, né? O rei Davi, tá, mas o Davi, quando ele enfrenta Golias, ele enfrenta como sacerdote. A palavra dele é a palavra do sacerdote. Então ali, e nós vemos que na tribo de Judá teve algum sacerdote? Não, o sacerdote é da tribo de Levi. Mas mudou a ordem sacerdotal. A ordem sacerdotal agora é de Melquisedeque, é rei de Salém, que é Jerusalém. E eu quero até abordar depois, não sei, hoje não vai dar tempo disso aí, de falarmos sobre Jerusalém como a cidade do grande rei que tipifica justamente essa nobreza do Senhor Jesus como o grande rei. Então ali estava Jesus como o sacerdote. Nós vemos Melquisedeque, agora Jesus como sacerdote eterno, não tem princípio nem fim de dias, mas abriu a entrada no Santo dos Santos para o fiel, para a igreja, que agora está descoberta. O caminho está aberto, está descoberto, pode entrar. Mas colocaram o véu de novo, não tem problema, já não é segredo mal. O segredo foi revelado, não tem mais segredo. Agora eu vou entrar e vão desfrutar daquilo que está ali. Que maravilha! Olha, nós, mais uma vez, o Conversas Bíblicas nos alegra muito, né? O Espírito Santo de Deus age, nos quebranta diante da revelação. É uma alegria vivermos esta experiência. Pastor Alexandre, nós vamos encerrar então essa edição do Conversas Bíblicas e continuamos na semana que vem. Contamos com a sua presença. Combinado. Muito bem, estamos assim chegando ao final desta edição do programa Conversas Bíblicas. O pastor Alexandre Brasil já deixou aqui as cenas dos próximos capítulos, né? Jerusalém como a cidade do grande rei. Nós vamos começar o próximo programa abordando esse assunto e vamos contar com a sua audiência. Eu sei que nós estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira ao meio-dia. Rádio, TV Web Manaim ou pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você pode colocar ali, fazer a sua interação, falar sobre a experiência desse programa e também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Então você tem oportunidades multiplataformas para você assistir. Você pode assistir através do seu aparelho celular, você pode acessar pelo aplicativo da Rádio Manaim, da Igreja Maranata. Você tem todas as possibilidades possíveis para não deixar de assistir na hora que é transmitido ou, se você preferir, num outro horário que lhe seja mais conveniente. Nós estamos então chegando ao final dessa edição do Conversas Bíblicas. Desejo a você a paz do Senhor, que Deus abençoe e estaremos, se Deus quiser, juntos na próxima quinta-feira ao meio-dia. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.